Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês nossa última aula da parte de Adobe Illustrator. Nós vamos falar sobre 3D, como é que eu trabalho no 3D aqui dentro do Illustrator, e vamos finalizar com a parte de fechamento de arquivo, exportação de arquivo e alguns cuidados que eu recomendo que você tenha na hora de enviar seu arquivo à gráfica. Vamos lá! Dentro do 3D, no Illustrator, nós temos 3 botões principais, que são o Revolução, o Extrusão e Bezel, ou Bezel, e o Rotate, que é o Rotação. Eu vou mostrar aqui primeiramente para vocês uma parte aqui, ó. Eu tenho esse meu enfeitinho aqui, certo? Esse bibelô, né? Porta-florzinha, enfim, pode ter vários nomes. Aqui eu fiz um vetor dele, né? Eu fiz um desenho de metade dele, certo? Vetorizei ele por cima. Eu vou vir aqui, vou selecionar ele. Gente, só um detalhe. O 3D puxa muito o gráfico do computador, muito mesmo. Até que eu tava planejando aqui, gravando. Aliás, antes de eu gravar, tava produzindo tudo para vocês e diversas vezes o meu Illustrator travava. Então é natural que o 3D puxe muito o seu computador, a parte gráfica dele. Então é legal você fechar aí outros softwares que você esteja utilizando, vídeo no YouTube. O que você puder fechar é melhor. Se o seu computador, por exemplo, for igual o meu, sim, é recomendável que você deixe um espaço para o Illustrator. Então vamos lá. Eu venho aqui no menu Efeito, 3D. Eu vou mostrar aqui para vocês o giro ou rotate, que ele basicamente vai rotacionar esse seu objeto. De repente você quer mostrar aí num efeito diferenciado para o seu cliente, ele só rotaciona, tá? Então, o primeiro é o rotacionar. Aqui nós temos uma opção onde você já consegue exibir esse seu objeto em posições automáticas. Isométrica acima, eu quero só a parte da frente. Como é que seria a esquerda dele? Enfim, cada objeto vai mostrar um resultado diferente para você, tá bom? Para eu recusar esse efeito, eu vou vir em cancelar, tá bom? Voltou ao normal. Vamos lá, vou voltar aqui em efeito novamente, 3D, vou vir em revolução. O revolução, quando você clica, primeiro ele forma qualquer objeto, meio estranho assim de início. Mas o que acontece? Se você fez metade do objeto e deseja que o Illustrator complete, né, faça a outra metade, primeiramente você vem aqui nessa opção, ó, onde está a borda esquerda, eu vou colocar a borda direita. Pronto, olha só, gente, ele já preenche o meu objeto, ele pega essa metade que eu fiz e rebate, ele espelha e duplica a outra parte para o lado e faz um objeto 3D, né, como se ele tivesse preenchido de fato com massa mesmo, né, com preenchimento. E vamos lá, vou mostrar para vocês alguns detalhes do que vocês conseguem fazer aqui. Então, primeiro eu coloquei a parte da borda. Depois aqui nós temos a posição, que nós vimos quase agora. Ó, eu mudo aqui e ele vai ajustando, ó. Isso aqui pode servir para uma série de coisas. De repente você está fazendo uma impressão, você vai criar realmente esse vaso, você quer entender como é que ele é de frente, como é que ele é de lado, como é que ele é de várias posições. Ó, parte superior, como é que é a parte superior dele? Parte inferior, olha que legal, ele mostra o sombreamento, mostra tudo, tá? Então você pode tanto clicar nesses objetos ou vir aqui na caixinha, que puxa um pouco o gráfico do computador também, dependendo do tamanho, e você ajusta a posição e a isometria, né? A parte de ângulo que você deseja, tá bom? Depois nós temos a perspectiva, eu não costumo mexer muito nela, mas seria basicamente o que a gente faz mesmo em foto. Aqui não vai dar muita diferença. E também ele fica com essas grades, tá? Mas ele aplica perspectiva. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, ó. Se você mexer bastante, ele vai aplicando bastante perspectiva no seu objeto. Tá bom? Aqui nós temos o arremate. Deixa eu ver se vai dar pra gente ver nesse objeto. Ah, não, ele não fez buraco. O arremate, às vezes, ele consegue fazer um buraco, deixar esse objeto oco, mas esse aqui meu ficou maciço. E aqui nós temos um outro detalhe importante, que é a superfície. Isso aqui é bem legal, olha só. Nós temos 4 tipos de superfície. Nós temos o esboço, que fica só um rabisco, só um desenho, de repente você quer saber da estrutura do objeto, como é que é. Temos o sem sombreamento, que é uma cor chapada, ele pega a cor que você escolheu e chapa ali no seu objeto, uma cor sólida, né? Não tem variação, é só aquela cor. Temos aqui o sombreamento difuso,
Aqui você consegue ver que tem um gradiente, olha, nessa parte é mais claro e para cá um pouco mais escuro. E temos o mais completo, que é o visual mais bonito, que é o sombreamento plástico, que ele aplica brilho, como se fosse um reflexo nesse objeto. Tudo bem? Dependendo da parte que você está fazendo, né, de renderização e tal, você até consegue incluir câmeras. Tá? Incluir câmeras não, colocar tipo umas luzezinhas para criar alguns reflexos, tá bom? Aí beleza, se você gostou do efeito, você dá OK. Antes de seguir, eu vou mostrar para vocês como é que você faz para, de repente, resetar esse efeito e remover esse efeito. Você abre o painel Aparência, lá em Janela Aparência. Você pode clicar aqui no Revolução 3D e clicar na lixeirinha. Ó, daí ele remove esse efeito, tá bom? De repente você estava só testando e quer voltar ao normal, beleza. Aqui temos a extrusão e bezel. Eu fiz aqui, vou mostrar para vocês em duas versões. Assim, gente, eu não sou especialista em 3D, muito menos em desenho. Então, com certeza, quem sabe desenhar, com certeza consegue extrair muito mais vantagens dentro do 3D, tá bom? Mas aqui eu vou primeiramente mostrar numa palavra como é que você mostraria para um cliente, por exemplo, como é que ficam as letras caixas dele. Olha só, efeito 3D, extrusão e bezel, ou bezel. Ele cria tipo uma caixa 3D mesmo no seu objeto. Você tem aqui, ó, profundidade de extrusão. Se eu aumentar, ó, ele cria mais profundidade. Aqui, mexe na posição. Aqui nós temos o arremate. Deixa eu ver se subir fica melhor. O arremate ele deixa um pouco oco, mas não tá dando pra ver direito, tá? Ele como se retirasse a massa que tá dentro das letras, tá bom? Dá pra ver aqui que é um buraquinho mesmo. Então, vamos fechar. Voltar aqui a posição. Olha só. Você vai mexendo e se você quiser, ainda tem aqui o bezel. Alguns vão destruir o seu desenho, tá? Então, às vezes não é tão aplicável em fonte. Ó, ele vai mudando um pouco o visual, tá? Para fonte não é tão adequado. Aí eu posso voltar para o nenhum, dar um OK, pronto, ficou um efeito. Lógico que aqui tá exagerado, mas você pode alterar. Ah, gente, esqueci de um detalhe aqui. Eita, deixa eu só aplicar novamente o efeito. Eu desfiz, né? Vou colocar aqui o Revolução rapidinho. Ó, depois que você criar o 3D, você ainda consegue ir criando outros pontos. Eu devo ter criado algum ponto estranho aqui que ele achou que era corte. Mas olha que legal. Você consegue ir modelando esse objeto. E assim você cria outros objetos. Ó. Tá bom? Ele vai adaptando ele conforme você puxa daqui e puxa dali. Eu com certeza deixei algum pontinho quebrado aqui e ele tá achando que é corte, mas tudo bem. E aqui eu vou mostrar uma outra opção. Dentro da extrusão ainda, só para vocês verem que ele cria tipo um 3D mesmo, um sombreamento no objeto, ó. Deixa eu colocar aqui 150, deixei mais fundo. Vou colocar aqui, por exemplo, dentado, ó. Ele cria uma série de camadinhas ao decorrer da profundidade que você criou. Opa, aqui em cima, arredondado. Você pode ir testando, que ele cria outros visuais bem bacanas. Você pode também pegar um objeto seu, vetorizar, né, fazer um desenho ali, de um contorno, e ir testando esses efeitos de 3D, tá bom? Então, basicamente, assim, no modo bem simples, você pode utilizar a ferramenta 3D dessa maneira, tá? Deixa eu ver só se eu não esqueci nada aqui. De 3D foi tudo isso. E aqui, rapidamente, eu vou ensinar vocês a fecharem arquivo, pra gente encerrar a parte de Illustrator. Quando você for enviar um arquivo para gráfica, né? Ah, eu vou imprimir esse arquivo aqui, esse material. O ideal mesmo é que antes de você iniciar o seu projeto, você já entre em contato com a gráfica e pergunte para ela qual o perfil de cor que a gráfica trabalha, se a gráfica deseja que você envie o arquivo aberto. O que é um arquivo aberto? É um arquivo editável na extensão do próprio software. Então, por exemplo, se a gráfica me pedisse para enviar esse meu desenho aberto, eu iria enviar o arquivo
paisagem.ai, né? .ai é correspondente ao Illustrator, então a pessoa conseguiria abrir lá. Porém, se eu tivesse alguma fonte, né, tivesse algum texto nessa arte, eu deveria também enviar a ele a fonte que eu utilizei, para que o arquivo não dê problema ao abrir, tudo bem? Agora, um outro cenário, a gráfica te pede o arquivo fechado. O que é o arquivo fechado? É .pdf. O pessoal da gráfica não vai conseguir alterar o documento, porém, eles vão conseguir imprimir ele com qualidade, tá joia? Aqui deixa eu só mostrar outro detalhe para vocês. Geralmente, quando você fecha um arquivo em PDF, você precisa enviar a fonte convertida em curva ou criar contornos da fonte. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você, em primeiro lugar, terminou de editar toda a arte, não vai mudar mais nada? Salva ela com outro nome. Por exemplo, no meu é paisagem, né? Eu colocaria aqui paisagem _ convertido. Eu iria selecionar todas as fontes, vir em tipo, criar contornos. Tá? A gente já viu isso aqui na aula de vetorização, mas é legal recapitular. Quando eu coloco essa opção criar contornos, essa fonte aqui, ela deixa de ser uma fonte e passa a ser um vetor, um desenho, ó. Então, se a pessoa não tiver essa fonte instalada na máquina dela, não vai haver problema, ele vai conseguir imprimir e manter o mesmo visual, tá bom? Mas é muito importante que você salve um outro arquivo extra, por quê? Uma vez que você cria contornos da fonte, você não consegue voltar, né? Exceto quando você acabou de criar contorno e imediatamente quer voltar, daí tudo bem, o Ctrl Z vai funcionar. Mas se você fechou o arquivo, né, fez uma série de modificações depois de ter criado o contorno, você não consegue voltar sem haver perda de outros movimentos, tudo bem? E para exportar isso aqui em PDF, por exemplo, eu venho em arquivo, exportar, exportar para telas. Aqui, como eu estou trabalhando numa prancheta só, aparece uma só e vai vir com esse nome, tá bom? Não vai vir com o nome, apesar que dá para eu mexer aqui. Aqui deu. Se tivessem várias pranchetas, eu poderia colocar paisagem 1, paisagem 2 e assim por diante. Aqui, gente, uma coisa, detalhe, mas eu não gosto. Eu tiro essa opção aqui, criar subpastas. Eu não gosto que ele fique criando subpastas dentro da minha pasta, senão, nossa, vai confundindo demais. Aqui, você seleciona a pastinha, né? A pasta onde esses arquivos serão exportados. Mantenha a opção incluir sangria. Aqui você escolhe se você quer todos os arquivos, todas as pranchetas ou algum intervalo. De repente eu tenho 20 pranchetas, mas eu só quero imprimir da 1 a 5, só quero exportar da 1 a 5. Então você seleciona o intervalo. E aqui, ó, formato, você coloca em uma vez aqui mesmo. E você escolhe que PDF, tá bom? Então, ele vai exportar o arquivo em PDF e a gráfica vai conseguir abrir normalmente. Depois você vem em exportar prancheta. Tá bom, gente? É isso. De Illustrator foram essas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês comentem aí nos comentários para auxiliar vocês. E até as próximas aulas. Obrigada, tchau, tchau.